De repente, vieram os tiros e aí começou uma correria doida. Correram os policiais, os curiosos, a minha equipe também correu em direção ao ônibus que estava parado aqui. A gente queria mostrar como estavam os reféns dentro do ônibus. Eu tinha a impressão, mas não tinha certeza, de que o sequestro tinha acabado. Também não sabia como ele tinha acabado. E me lembro que no caminho cruzei com um bombeiro que carregava a Geisa no colo. As roupas do bombeiro estavam muito manchadas de sangue. Eu falo até hoje, por quê? Aquele homem botou várias vezes a mão na banda de fora. Por que não atiraram na mão dele, então? Por que esperaram chegar ao ponto que chegou? Depois da tragédia, fica a pergunta. A polícia errou? A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar. Especialista em segurança viu A Polícia Militar do Rio de Janeiro reconheceu hoje O resultado da perícia deve ser divulgado ainda esta semana. Durante toda a madrugada. A gente percebeu ali que todos nós estávamos falhando. Mas especificamente nós no BOPE. Naquele momento a gente percebeu que a gente também não estava com os nossos procedimentos técnicos e táticos em dia. Daí ter contribuído para aquele resultado não esperado. No dia 12 de junho de 2000, o coronel René Alonso era capitão do BOPE. O tenente-coronel Carlos Eduardo Sarmento, que hoje comanda o BOPE, também era capitão na época e também estava na rua Jardim Botânico. Era ele quem liderava o grupo de policiais que aparecem agachados na frente do ônibus minutos antes de Sandro descer, levando o Geisa como escudo. O senhor deu a ordem para o rapaz atirar, não? Não. Ele se levanta, progride, né, em direção ao Sandro. Ele tomou aquela iniciativa, né, que na verdade ele erra o tiro, né? Se ele acerta o tiro hoje, talvez fosse o herói, né, enfim. Mas ele erra aquele tiro e dá a oportunidade do Sandro assassinar a Geisa. Vamos voltar no tempo? Em 1978, a Polícia do Rio criou o Núcleo de Operações Especiais, depois que uma rebelião num presídio com reféns mostrou como os policiais estavam despreparados para esse tipo de situação. Só mais tarde, em 1991, é que surgiu o BOPE, um batalhão com os melhores e mais bem treinados policiais da PM. Uma tropa de elite que logo ganhou fama de ser a única capaz de combater as quadrilhas de traficantes cada vez mais bem armadas. Mas, ao mesmo tempo, os homens de preto, que carregam o símbolo da faca na caveira, se distanciaram de outras ocorrências policiais, como os sequestros. Ou seja, um batalhão que surgiu a partir de um episódio com reféns se mostrou despreparado logo quando um episódio com reféns parou a cidade e o país. Se a gente tivesse hoje um episódio como o do 174, o desfecho teria sido bem diferente? Seria bem diferente? Muito provavelmente. A gente ia ter uma resposta muito mais qualificada, muito mais precisa, até porque de lá para cá a gente treinou, reviu, constantemente a gente está buscando intercâmbio com outras forças no mundo. E o mais impressionante e interessante, de lá para cá a gente não perdeu mais nenhum refém, já são 170 e tantas ocorrências e a gente conseguiu retirar todos os reféns com vida. O assaltante Sandro do Nascimento morreu asfixiado dentro do carro da polícia. Ivone Bezerra de Mello trabalha com menores há 35 anos e chegou a atender Sandro nas ruas. Ele era calado, quietinho, era um menino que sempre morou em casa com a mãe, que nunca tinha se metido em complicação nenhuma. Uma criança normal que, de repente, teve a vida cortada por um ato violento. Sandro tinha 21 anos quando sequestrou o 174. Foi abandonado pelo pai. Aos 8 anos, viu a mãe ser assassinada a facadas. Logo depois, passou a viver nas ruas. Aos 13 anos, sobreviveu à chacina da Candelária. Aos 14, se envolveu com traficantes. Até os 17 anos, teve várias passagens por instituições de menores infratores, por roubos e furtos. Aos 21, foi condenado a 3 anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Sandro era foragido da justiça quando embarcou no ônibus. A gente lembra de um momento em que o Sandro pedia pela tia Ivone, ele chama a tia Ivone. Quando se pensa nisso, vem o quê? Uma agonia? Muita, porque se eu tivesse ido, talvez o desfecho fosse completamente diferente, né? Mas eu estava no outro lado da cidade, eu só soube do acontecido já tarde da noite no jornal, e aí já era tarde demais, não é? E ele chamou, sim, ele chamou por mim porque ele era a única referência que ele teve durante muitos anos.
Damiana, que estava no ônibus junto com a amiga Geisa, não consegue esquecer o terror daquele dia. E ali eu comecei a sentir uma dificuldade para respirar. Eu lembro que fosse hoje, que eu olhei para ela e falei assim, Geisa, eu estou me sentindo muito mal, tem algo aqui me prendendo. E ela olhou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, mãe, não morre, não morre, não morre. Ela foi liberada pelo sequestrador depois de passar mal. No momento que eu saí, eu já não lembrava mais que eu estava em sequestro. Eu não sabia mais, eu não lembro. Damiana custou a se recuperar do trauma. Depois de sofrer o derrame, só se comunicava por meio de gestos e bilhetes e com a ajuda da filha. Sem a amiga Geisa, ela perdeu a vontade de viver. Você ficou sem falar quanto tempo? Quase 5 anos. Mas Deus tem estratégia pra gente. Minha filha ficou grávida. E veio uma criança especial. E quando eu vi aquela criança lutando para viver, eu olhei para ela, ainda sem falar. Falei, não é tua, é minha. Sou eu que vou cuidar. E essa criança, ela ficou comigo até os 7 anos de idade. Com 7 anos ela partiu também. Mas quando ela partiu, eu já estava falando, eu já estava andando. Ali eu vi, eu falei para Deus, tu mandaste para mim ter força. Hoje 15 anos está se passando. É uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Eu digo, quem passa por esses traumas, não esquece. A gente tenta deixar ele num cantinho e seguir em frente.